Levantamento solene, no dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vitorioso como nosso Salvador, como nosso mediador, como nosso Redentor. E a partir deste dia, a Igreja do Senhor se reúne neste dia, no dia do Senhor, para celebrarmos a Deus através de Cristo, na sua obra como nosso mediador. Vamos abrir a Escritura no texto que será exposto nesta noite, para a nossa edificação, para a salvação dos pecadores, para a glória e honra do nome do Senhor. Abramos no texto de Atos, capítulo de número 20, Atos 20, de 1 a 12. Eu os convido para que ouçam atentamente a leitura do texto sagrado, no texto de Atos, capítulo 20, de 1 a 12, dando sequência à exposição de Atos, onde nós estamos expondo, conduzidos pelo seguinte tema geral: o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Diz assim o texto sagrado, Atos 20, de 1 a 12. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortados, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Senhor nosso, Deus soberano, ó Deus bendito, nesta hora do culto ao Senhor, em que nós já oramos, lemos e meditamos na Tua Palavra, cantamos louvores a Ti, queremos nesta hora, ó Deus, ouvir a Tua voz, a Tua instrução, a Tua Palavra, através da exposição da Escritura Sagrada. Que o Senhor venha, ó Deus, nos instruir, venha manifestar o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, através de Cristo Jesus, através, ó Deus, do ensino a respeito de Jesus Cristo, da manifestação da glória de Cristo através do Evangelho, e no poder do Teu Espírito, que nos convence dessas verdades, que nos transforma, que nos leva a crer e a obedecer. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito acompanhe a exposição da Tua Palavra nesta hora, para que ela de fato seja exposta com fidelidade, que de fato o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, e que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua Palavra,
as maravilhas da tua glória, da tua majestade, as maravilhas da tua salvação em Cristo Jesus. Em nome dele nós te oramos e agradecemos por este tão grande privilégio, Senhor. Quantos pecadores nesta hora estão vivendo na idolatria, na imoralidade, na perversão, distantes do Senhor, ignorantes do Senhor, obscurecidos em seu entendimento, roubando a tua glória, roubando a glória do dia do Senhor, ocupando-se em atividades que contrariam a designação, o propósito do Senhor para este dia, mostrando total descomprometimento, total desprezo ao Senhor, à tua palavra, ao teu dia, à tua obra. Quão privilegiados somos, ó Deus, de conhecer a tua palavra e sermos transformados em teus filhos, em teus servos e convocados, e podermos atender à convocação deste dia para nos ajuntar solenemente neste lugar, em nome de Jesus, para cantar louvores ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e para ouvir a voz do Senhor, para sermos abençoados pela tua palavra. Ó Deus, obrigado por este privilégio, e que possamos desfrutar e que possamos fazer bom uso deste privilégio, ouvindo atentamente a tua palavra, nos curvando e nos inclinando humildemente para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, o evangelista Lucas continua no seu registro, no seu relato inspirado quanto aos eventos que fizeram parte do progresso da igreja, do Evangelho de Cristo, e especificamente do ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Em sua terceira viagem missionária, Paulo ainda se encontra em Éfeso, preparando-se para sair daquela cidade e continuar o seu itinerário, que tem como objetivo final chegar em Jerusalém e, por conseguinte, em Roma. Paulo, como nós vimos anteriormente, projeta chegar na capital do Império Romano, Roma, para ali testemunhar de Cristo, ali pregar o Evangelho e certamente confortar já cristãos, crentes que já pertencem à comunidade cristã daquela região, a quem Paulo dirigirá uma carta. Paulo escreverá uma carta para os crentes de Roma, a carta aos romanos. E enquanto ele se prepara para esta viagem, Lucas então relata o que ocorre após aquela celeuma provocada pelos artífices, pelos ourives, pelos trabalhadores, pelos adoradores da deusa Diana em Éfeso. E depois então que dissolveu-se aquela assembleia provocada pela turba, pelo povo instigado, inflamado por aqueles homens, diz o texto que Paulo então despede-se daqueles irmãos e passa a visitar as igrejas da região da Macedônia e da Grécia, indo até Corinto para fortalecer aqueles crentes, para continuar pregando o Evangelho para a conversão dos pecadores, para fortalecer a fé dos discípulos de Cristo, para consolidar as igrejas, fortalecer e fortificar, estruturar a igreja de Cristo, e para testemunhar do Senhor a todos que pudessem ouvir o Evangelho. Mas, enquanto isso, diz o texto, Paulo então nesta viagem chega à cidade de Troade, e lá ele vai passar um dia do Senhor com aqueles irmãos, pregar o Evangelho, confirmar a fé, fortalecer aquela igreja, e onde ali ocorre um acidente, algo gravíssimo, com a morte de um rapaz, mas também a manifestação do milagre e do poder do Senhor. Mas acima de tudo, o texto tem como objetivo nos mostrar como o apóstolo Paulo continua imbuído, engajado, comprometido com a sua missão de pregar o Evangelho, entendendo que a palavra de Deus
é o único meio de alcançar os pecadores para produzir a fé, para fortalecer e consolidar a fé, pregando este evangelho para a manifestação do poder e da vida de Deus em Cristo, e sendo suficiente para a salvação e para a nutrição desta salvação, sendo a palavra de Deus, para dar vigor e vida espiritual, e também para confortar, consolar, preparar os crentes para os desafios da caminhada cristã, preparar as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo gentílico, ameaçado de toda a forma e de todos os lados, preparando-os para enfrentar as maiores dificuldades, adversidade, perseguições, com a palavra, mostrando que não há outro meio de comunicar vida espiritual, não há outro meio de trazer conforto, consolo, preparação, capacidade para suportar, para lidar com as dificuldades, senão a palavra de Deus. Não há outra forma de salvar pecadores senão pela pregação do Evangelho. Não há outra forma de fortalecer, animar, entusiasmar, encorajar, instrumentalizar, preparar, confortar, dar esperança à igreja, a não ser pelo Evangelho. Não existe outra forma do poder e da graça de Cristo ser comunicado aos corações a não ser pelo Evangelho. E vimos isso no comprometimento de Paulo em pregar a palavra de Deus a despeito das dificuldades. E ao chegar na igreja de Troade, temos o exemplo de Paulo participando de um culto cristão no mundo gentílico, e como este culto mostra como ele reflete o padrão, o paradigma estabelecido em Jerusalém, a instrução dos apóstolos, como a igreja, como o evangelho está progredindo, salvando pecadores, formando comunidades cristãs no mundo gentílico, mas também dando forma, dando identidade, dando corpo à fé, à vida e à prática cristã, dando identidade, dando forma, dando corpo ao povo de Deus, à igreja do Senhor, através da pregação do Evangelho, através da palavra. Então, o Evangelho vai progredindo no mundo e convertendo pecadores, formando a igreja e consolidando, dando forma à fé cristã, mostrando agora exatamente, consolidando essa distinção da antiga aliança, do povo de Deus da antiga aliança, da antiga forma de se adorar, de se servir a Deus através das promessas em Cristo, e agora na revelação de Cristo, na pregação de Cristo, este povo, como ele se reúne na mescla de judeus e gentios, como eles adoram, quais são os elementos norteadores em Cristo para a adoração, para o culto, para a vida, para o serviço, para a evangelização, para o exercício da vida cristã, de um modo geral. E o que acontece em Troade é um paradigma, é um exemplo para nós de como a igreja cristã estava progredindo em sua forma, em sua identidade e em sua forma. Vejamos então como o progresso do Evangelho vai dando forma à fé e à prática cristã através dos meios de graça estabelecidos pelo Senhor. Primeiro, o texto nos mostra, meus irmãos, como a guarda do dia do Senhor, o culto solene, é um meio de graça para fortalecer a igreja e comunicar poder espiritual. O dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, o culto solene no dia do Senhor, é um meio de graça, é um meio que Cristo estabeleceu para comunicar poder espiritual, graça salvadora, bênçãos redentoras nele para a sua igreja. Vejamos como o texto mostra isso para nós, do versículo 1 ao 7. Lucas retoma então seu relato sobre a viagem missionária de Paulo, dizendo que em Éfeso tudo se resolveu. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo então vê que está tudo em paz, tranquilo, sabe que aquela calmaria pode ser temporária, que os crentes podem voltar a ser perseguidos, e Paulo então chama os discípulos. Discípulos aqui está se referindo àqueles que já estavam ouvindo o apóstolo Paulo, haviam abraçado e professado a fé, estavam participando da escola de Tirano, onde Paulo estava lá pregando todos os dias,
Acredita-se que lá não se tornou apenas uma igreja, mas uma escola teológica, que ali Paulo fez um local de formação teológica, de liderança, de instrução e aprofundamento teológico. E aqueles discípulos, aqueles que estavam ouvindo Paulo todos os dias em Éfeso, foram chamados e Paulo os encorajou, e Paulo os confortou, certamente reafirmando as verdades do Evangelho, aquilo que Paulo havia ensinado, as promessas do Senhor, dizendo: olha, agora vocês estarão por conta, eu não estarei aqui, eu não ficarei aqui. Paulo tem um coração pastoral muito inclinado a esta igreja, já falamos sobre isso, a ponto de Paulo se sentir muito responsável por esta igreja e extremamente preocupado com ela. Mesmo depois de sair, não podendo retornar mais para Éfeso, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso em Mileto, nós vamos ver isso ainda mais para frente, para dar instruções, para encorajar, para orientar aqueles pastores, aqueles presbíteros. Tamanho é o apreço e a preocupação de Paulo por essa comunidade. E Paulo então fala com eles, encoraja os despedidos e certamente os preparando para estarem sozinhos, sem a presença de Paulo, mas confiados naquele que realmente é a presença protetora, poderosa e verdadeira, Deus, através do seu Espírito Santo, confortando, consolando e protegendo os seus servos. Mas Paulo reforça as instruções, a orientação da palavra de Deus para consolar, confortar aqueles irmãos que agora estariam sem o apóstolo Paulo, mas confortados, consolados com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo de Deus. E diz o texto: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estavam para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então Paulo entra pela Macedônia, ele se despede dos crentes de Éfeso, encoraja-os com a palavra, fortalece-os com a palavra de Deus e parte. Provavelmente Paulo vai visitar a igreja de Filipos, Tessalônica, entrando na Grécia, visitando a igreja de Corinto. Diz que ele vai passando e fortalecendo esses discípulos. Provavelmente Paulo vai visitando essas comunidades e certamente nos dias que ela está se reunindo, no dia de culto, no dia das reuniões, e estando ali, prega, fala, reforça o Evangelho, reforça as doutrinas que foram pregadas, encoraja aquelas pessoas. Veja que sempre há ênfase de Lucas, que é uma testemunha ocular da terceira viagem. Se você prestar atenção, Lucas está aqui presente. Não sabemos porque Lucas omite o seu nome, mas ele se coloca, ele diz: quando nós passamos, quando nós estivemos. Ele se inclui na comitiva de Paulo, mostrando que ele é, junto com Timóteo e outros irmãos, testemunha ocular dos eventos da terceira viagem missionária de Paulo. Lucas acompanhou, presenciou muitos desses eventos e diz então que, passando Paulo pela Macedônia, visita as igrejas e encoraja os crentes com a palavra, com exortações, ou seja, o Evangelho desafiando, encorajando, enchendo de esperança, de confiança, de fé, dizendo: vocês mantenham-se firmes no Senhor, não se demovam daquilo que creram, não se deixem enredar e enganar pelos falsos ensinamentos, por esses judaizantes que querem demovê-los da fé. Paulo então os exorta, os encoraja, usando a palavra, usando as escrituras, usando o Evangelho, reforçando a fé daqueles crentes, até chegar na Grécia. E aqui em 2 Coríntios Paulo diz que ele chegou em Corinto, e na cidade de Corinto os judeus da sinagoga que havia expulsado Paulo e ameaçado ele retomam a sua vingança e desejam matar o apóstolo Paulo. Havia uma conspiração, uma trama para matar o apóstolo Paulo. E parece-nos que Paulo havia comprado uma passagem de navio para a região da Síria, e os seus inimigos, os conspiradores, estavam juntos nesta viagem, e Paulo resolve não continuar, voltando para a Macedônia. Diz o texto: e Paulo, sabendo disso, resolve não embarcar na Síria, determinando voltar para a Macedônia, voltar para as igrejas da Macedônia.
E diz então Lucas, versículo 4: e acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Quem são esses irmãos? Representantes dessas comunidades que Paulo fundou, representantes dessas igrejas que estão acompanhando o apóstolo Paulo, alguns com a finalidade de ser, de alguma forma, guarda-costas do apóstolo Paulo, protetores e ajudadores, companheiros de Paulo, entusiastas, ajudantes de Paulo, representantes dessas igrejas, de alguma forma para mostrar o encorajamento, o envolvimento, o engajamento, a unidade destas igrejas, seu desejo de ver a obra do Senhor também sendo confirmada, sendo também para Paulo um exemplo para os que ele estava visitando, dizendo: trago aqui os irmãos da comunidade tal, que eles também estão enfrentando tais desafios, tais dificuldades, de uma forma promovendo uma integração, uma interação, uma unidade entre as igrejas, representantes de várias comunidades formadas pelo apóstolo Paulo, mostrando como de fato Paulo está produzindo através da sua instrumentalidade um progresso do reino, fundamentado na verdade do Evangelho, promovendo verdadeira unidade, verdadeira comunhão entre as comunidades em torno da palavra, da centralidade da palavra, da centralidade de Cristo, da centralidade de Deus. Essa é a verdadeira união, essa é a verdadeira comunhão em torno da verdade do Evangelho. Aqueles que desejam muitas vezes ter comunhão conosco e adotam práticas heréticas em seu meio, não querem abrir mão de suas heresias em nome do ecumenismo, querem que nós abramos mão da nossa ortodoxia bíblica para ter comunhão com eles. É o contrário. Se quiserem ter verdadeira comunhão, precisam ter em torno da verdade, nunca à custa da verdade, da ortodoxia bíblica, da verdade bíblica. Se quiserem ter verdadeira comunhão com o povo do Senhor, ter unidade, comunhão, é em torno da verdade, em torno de Cristo, e não a parte dela. E isso de alguma forma é indicado aqui, como Paulo está sendo acompanhado. Paulo vai passando por essas comunidades e se fazendo acompanhado de representantes dessas comunidades, para promover interação, cooperação, encorajamento mútuo, e também para servir de exemplo, e também para fortalecer a estruturação da igreja, onde ele diz: olha, lá na comunidade tal, já foi eleito presbíteros, diáconos, lá já tem a estrutura. Inclusive esses irmãos, de certa forma, passavam o testemunho, cooperavam, ajudavam, instruía. Paulo fez isso com Timóteo. Dois jovens desses se destacam, Timóteo e Tito. Paulo manda Timóteo e Tito passar pelas igrejas para fazer eleição de presbíteros e diáconos. Vimos isso na carta de Timóteo e na carta a Tito. Discípulos de Paulo, pupilos de Paulo, acompanhantes de Paulo, que foram instruídos, orientados, e Paulo, confiando na capacidade daqueles homens, os envia de volta para que eles passem por essas igrejas e então ajude na estruturação da igreja, fazendo eleição, formando a liderança da igreja. E parece-nos que Lucas registra isso, o acompanhamento desses irmãos representantes dessas comunidades, mostrando que Paulo tem um projeto nisso, Paulo tem um objetivo nisso, de promover interação, estruturação, organização da igreja, se fazendo acompanhado desses irmãos que representam comunidades já organizadas e sendo estruturadas. E o texto continua dizendo: e estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Parece que em Filipos ocorre uma separação da comitiva. Paulo e um grupo de irmãos se separa de outro grupo. Paulo permanece algum tempo ali, para depois eles se encontrarem. Nós não sabemos a causa dessa separação, qual era o motivo, apesar do texto dizer, no versículo 6, que havia uma intenção de participar da festa dos pães asmos em Filipos. Mas se vocês recordam, quando Paulo chegou em Filipos, a comunidade judaica de Filipos era muito incipiente. Ele encontrou no grupo de oração apenas um grupo de mulheres, mostrando que de fato havia um trabalho muito pequeno ali, que eram as mulheres, em sua maioria, as frequentadoras e sustentadoras daquele trabalho. Então era uma comunidade muito pequena, não se sabe se de fato o judaísmo funcionava ativamente ali.
Então não se sabe se praticava de fato os ritos, todos os ritos, mas diz que acontecia a festa de pães asmos ali em Filipos. Não significa que Paulo queria participar, que Paulo queria fomentar e concordar. Pelo contrário, parece-nos que Lucas tem a intenção de contrastar a decadência religiosa judaica, em que não há vida, não há vigor, não há verdade nessa religiosidade, mas apenas um legalismo frio, morto, sem vida, contrastado com a vida descrita em Troade, da comunidade cristã, onde o poder, a vida se manifesta na salvação dos pecadores, na manifestação do milagre da ressurreição de um morto, na pregação que está comunicando vida, e esta vida representada na centralidade da palavra e do sacramento da ceia do Senhor. Há um contraste entre a festa dos pães asmos, que representava uma cerimônia que apontava para Cristo, e perdeu seu valor, perdeu seu significado, se não foi aglutinado a Cristo, se não foi levado a Cristo. Parece que a intenção de Lucas é mostrar esse contraste aí, o que se tornou o judaísmo e o que é o cristianismo de fato e de verdade, em termos de poder espiritual e realidade espiritual. Então diz o texto que parece que a comitiva se dispersa e depois se reúne em Troade. Mas antes disso, Paulo e a sua comitiva, em um grupo, está em Filipos, querendo participar não da festa para celebrá-lo, mas provavelmente para aproveitar a quantidade de pessoas que iriam para ali para ouvir o Evangelho. Paulo tinha muito essa estratégia. Ele desejava ir para Jerusalém no período da Páscoa, mas não dava certo. Nós vamos ver isso depois. Paulo só chegou lá no tempo de Pentecostes, mas ele foi quando se deu o derramar do Espírito na promessa de Cristo. Então ele aproveitava muito as festas judaicas, não para dizer que elas continuavam tendo valor espiritual para ele, não para dizer que a verdade era misturar judaísmo com cristianismo, que o judaísmo não estava certo. Não, era aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho gentil aos judeus, para cumprir o itinerário de Cristo, dizendo: comece pelos judeus, comece por Jerusalém. Então o texto diz: depois disso eles chegam a Troade, e ao chegar em Troade, Paulo, na primeira viagem, ele passou rapidamente, nem pregou o evangelho. Depois ele prega o evangelho, e na terceira viagem ele prega o evangelho e forma uma comunidade cristã em Troade. E esta comunidade cristã é a primeira vez que a Bíblia que o Novo Testamento vai relatar um culto no dia do Senhor em terras gentílicas. É a primeira vez que a referência ao dia do Senhor é feito aqui em Atos, em referência aos gentios convertidos. É a primeira vez que falam de uma estrutura de culto cristão, tendo Jerusalém como paradigma, a igreja cristã em Jerusalém como paradigma, aqui com os gentios. Veja, o texto diz no versículo 7: e no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até o meio-dia. Paulo vai passando por essas comunidades, confirmando, instruindo, orientando, provavelmente mostrando o exemplo de como as igrejas estão se organizando. Você pega a carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer assim: nós passamos pela igreja, quando ele fala que as mulheres não devem exercer autoridade de homem, ele diz assim: porque não é assim que estamos instruindo as igrejas, essa não é a prática da igreja, dizendo que a prática da igreja está sendo fomentada, feita, aplicada como resultado da doutrina dos apóstolos, do evangelho pregado pelos apóstolos, e este evangelho está levando a instrução não só de qual é a base da fé, mas da prática desta fé. Então ele está dizendo assim: nós estamos passando nas igrejas e orientando as igrejas qual é a prática resultante da doutrina cristã, qual é a prática resultante da fé cristã, qual é a prática resultante do evangelho. Não há mais sábado, sabate, agora é o dia do Senhor, o dia da reunião dos crentes é o domingo e não sábado. Isso fica claro no entendimento do que os próprios apóstolos tiveram imediatamente quando Cristo ressuscitou. Jesus apareceu a primeira vez para os seus discípulos no dia que ele ressuscitou. 8 dias depois ele apareceu quando eles estavam reunidos, discutindo, pensando a respeito do que havia acontecido. Cristo então entra no meio deles e se manifesta como ressurreto. 8 dias depois,
que Tomé não estava, ele aparece novamente no dia da sua ressurreição, dia do Senhor. E o derramar do Espírito em Pentecostes se deu no dia que a igreja estava reunida, no dia do Senhor. Isso é um ensinamento para nós de que os apóstolos entenderam isso, foi confirmado pelo Espírito Santo, e eles passaram a instruir as igrejas que a reunião dos cristãos se dariam não baseado no sábado do descanso da criação, mas no dia do descanso de Cristo, em que Ele ressuscitou dentre os mortos, descansando de suas obras de Redentor, descansando das suas obras de servo sofredor, descansando de suas obras de Cristo humilhado, trazendo salvação. Então por que os crentes de Troade se reúnem no domingo? Quem ensinou isso para eles? Quem disse para eles que esse era o dia certo de se fazer? E se eles escolheram o primeiro dia da semana, qual era a razão teológica, qual era o sentido, qual era o critério usado para que isso ocorresse? Não tenho outra conclusão a não ser que essa é a instrução apostólica, que essa é a instrução do apóstolo Paulo, que aprendeu com o próprio Cristo, que era pregado pelos próprios apóstolos chamados por Cristo, que começou isso lá em Jerusalém. Não foi Constantino que inventou o domingo. Quando o imperador Constantino, de maneira horrível, oficializou o cristianismo, foi bom termos a liberdade de culto, mas daí também foi a nossa tragédia. Quando Constantino oficializa o cristianismo, dá liberdade de culto aos cristãos, ele não criou evento nenhum, ele não inventou guarda de cerimônia nenhuma, ele não inventou prática cristã nenhuma, ele apenas ratificou o costume, a tradição cristã. Ele encontrou uma comunidade que se reunia todos os domingos, porque diziam que aquele foi o dia que o seu Senhor ressuscitou. A base teológica do dia é a ressurreição de Cristo, é o que isso significa dentro da aliança, dentro do pacto, da promessa de Deus, do que o próprio sábado significa escatologicamente falando. Hebreus 4 fala exatamente isso, que o sentido escatológico do sábado é falando exatamente da entrada no descanso de Deus, na comunhão final com Deus em Cristo. Então, da onde esses crentes tiraram essa ideia? Do ensino apostólico. Onde eles aprenderam isso? Com a tradição que vai sendo estabelecida pelos apóstolos, começando de Jerusalém e chegando com Paulo, passando pelas comunidades que ele está formando no mundo gentílico, e dizendo: o dia de reunir é domingo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: vocês peguem a coleta da doação para os necessitados no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. João, preso, disse que estava meditando na ilha de Patmos no dia do Senhor. Mas o mais interessante do texto é mostrando que este não é um dia apenas aleatório, de escolha aleatória. Ele tem um sentido. Neste dia a igreja se reúne para ser fortalecida em poder, em graça, porque é o dia que nós recordamos como o nosso Salvador se manifestou vitorioso, que a nossa fé se fundamenta na vitória do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. Celebramos a sua vitória, celebramos a sua obra vitoriosa, sua ressurreição vitoriosa, a consumação de sua obra. O poder da nossa fé está fundamentado no poder deste que ressuscitou dentre os mortos. O significado do nosso ajuntamento é em torno desse que ressuscitou trazendo vida, que ressuscitou vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre a própria ira de Deus. Esse é o sentido e por que nos reunimos no dia do Senhor. E o ajuntamento solene, aqueles que estão reunidos, e todos devem se reunir para serem fortalecidos nessas verdades. É um meio de fortalecimento da nossa fé. O ajuntamento solene no dia do Senhor é um meio de fortalecimento da nossa fé, de encorajamento. Isso é um meio que Deus fortalece a nossa fé, meu irmão, através da palavra, do culto, da comunhão, da presença poderosa de Cristo através do Espírito Santo. Mas o texto continua mostrando que este ajuntamento que Paulo participou em Troade, junto com a sua comitiva, apenas visitando esses irmãos e atestando que eles estão de fato seguindo a prática cristã. O texto mostra que eles vão participar do culto no dia do Senhor,
E este culto tem os elementos básicos da adoração ensinada pelos apóstolos, e tendo como centralidade neste culto a palavra e o sacramento. A palavra e o sacramento da ceia do Senhor. Qual é o centro deste culto que Paulo participou, que ele instruiu e orientou esta igreja como deveria ser este culto? Vejam, versículo 7, a parte B do versículo 7. E eles foram para aquela comunidade com o objetivo de participar do culto e do partir do pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até o meio-dia. Até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Paulo não demoraria muito, ele estava de passagem. Seu retorno pela Macedônia não estava programado, porque ele se sentiu ameaçado pelos seus inimigos, voltou para a Macedônia. Então, sendo o dia do Senhor, resolveu cultuar junto com aqueles irmãos no dia do Senhor, mas já partiria na segunda-feira. Então Paulo, certamente logo deram a oportunidade dele conduzir o culto, e conduzindo o culto, diz o texto, que o objetivo era participar da comunhão. Essa expressão partir o pão, ela pode ter dois significados: um relacionando especificamente a ceia do Senhor, que é um título para a ceia, um termo usado pelos apóstolos para designar a ceia, o partir do pão, uma referência ao ato de Cristo de tomar o pão e dividir para os seus discípulos. Não significa apenas a participação de um elemento, mas partir o pão também é uma referência à ceia em seus dois elementos, como muitas vezes o tomar do cálice, o participar do cálice de comunhão também é uma referência à ceia toda. Mas aqui provavelmente nós temos a referência a duas coisas: a ceia do Senhor e a festa do ágape, a festa da comunhão, que era algo praticado pelos cristãos, principalmente pela pobreza, pela dificuldade daqueles crentes, que depois do culto ou antes do culto, havia uma festa em que eles comiam e celebravam diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, depois ou antes do culto. Provavelmente aqui entrou a de depois do culto. Então o que ocorre diz, com o objetivo de ter comunhão com aqueles irmãos e participar do culto, Paulo então entra com a sua comitiva e conduz o culto. E qual é a centralidade deste culto? A pregação. É provável que Paulo tenha chegado aí, esse culto tenha começado à tardezinha, vamos dizer às 6 horas da tarde. Diz que Paulo pregou um discurso meio longo, como o meu, uma pregação meio demorada, só que a dele durou 6 horas. 6 horas aproximadamente. Se delongou um pouco, Paulo. Porque o tempo é curto, a oportunidade, aquilo é um privilégio, é um momento único. Talvez ele não passasse nunca mais naquele lugar, estar com aqueles irmãos, participar daquele culto, poder compartilhar, poder fortalecê-los com o Evangelho, poder pregar a palavra de Deus, falar de todos os desígnios do Senhor, fortalecer aquela fé, aprofundar o conhecimento teológico daqueles irmãos. Era uma oportunidade, o tempo não importava, os irmãos não se importaram, não ficaram incomodados. É algo atípico, é algo extraordinário, não é algo normativo, mas extraordinário. Eles não se incomodaram, o culto se prolongou. E diz que um rapaz, onde está o culto? Está em um cenáculo, ou seja, um espaço de eventos, de atividades em casas, provavelmente terceiro andar. Eles estão lá, nesse espaço há paredes vazadas, que são as janelas, não é como nós temos aqui, são buracos, espaços vazados nas paredes, em que muitas vezes se tapava com panos, com lençóis, e este rapaz sentou. Agora veja a informação do texto. Alguns acham que o rapaz representa a letargia, a indiferença, a preguiça, o descontentamento com o culto, o crente acomodado, o crente que não descansa direito para vir para a igreja. Eu acho que ele secundariamente podemos aplicar a isso, mas não significa necessariamente que esse rapaz dormiu porque ele era indiferente, preguiçoso
ou indisposto para ouvir o Evangelho. Mas parece que o texto quer nos dar alguma informação interessante. Ele vai dizer assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo. Não tem energia elétrica. As pessoas iluminavam os espaços com luminárias, com candeeiros, com candeias, que eram alimentados por óleos que queimavam, e aquilo era de um cheiro. Eu sou da época na minha época ainda tinha candeeiro, fifó, e era à base de querosene. Meu amigo, aquilo fede, não é pouco não. Diz que a casa estava cheia dessas lâmpadas. Isso indica que o cheiro é forte. Há muitas pessoas ali. Alguns procuram, naquele discurso prolongado, procuram um ar mais arejado. Provavelmente esse é o objetivo deste jovem: estar sentado em um lugar por não ter muito espaço, ou procurando um ar, tentando se colocar em uma condição de concentração maior para ouvir aquela longa pregação, aquele longo discurso. Não há nenhuma referência de letargia, indiferença, preguiça daquele rapaz, mas que, vencido pelo cansaço, seu corpo, você vê a pessoa, você ouvir um discurso 6 horas seguidas, eu pregando, imaginem, eu pregando 6 horas seguidas, imaginem, já tem gente dormindo na imaginação, eu pregando 6 horas, diz que Paulo não era muito dinâmico, Paulo não mudava muito o tom, não era um orador profissional como era Apolo, não era um eloquente, não era um dominador da oratória, um pregador fiel da palavra de Deus, mas de um discurso mais tranquilo, mais calmo, cadenciado. E Paulo pregando prolongadamente até meia-noite. Este rapaz, vencido pelo sono, desequilibrou-se, caiu e morreu. E diz o texto que Paulo interrompeu a pregação, correu, desceu do lugar onde ele estava, terceiro andar, foi até este jovem, e a semelhança do que aconteceu com Elias e Eliseu, debruçou-se sobre aquele rapaz, e a vida voltou para ele. Paulo, na maior tranquilidade, parece que ele já sabia que aquilo ocorreria, que ele estava tranquilo, que o poder de Deus se manifestaria, trazendo vida, ressuscitando aquele rapaz. Este evento, este acidente, esta situação dentro deste contexto é significativo, registrado por Lucas, mostra que ali tem vida, ali é uma presença poderosa do Senhor, transmitindo vida realmente. Lembra do Salmo 133? Daí a bênção do Senhor, é bom os irmãos estarem unidos, aí a bênção do Senhor é derramada. A ideia de que havia uma presença poderosa, graciosa de Deus, fortalecendo os irmãos, estão presentes, de que Deus está presente, transmitindo vida. Por quê? Porque há a presença da sua palavra, há uma reunião em torno de sua palavra, há uma centralidade, uma devoção, um respeito à palavra, que é o meio em que a vida, o poder, o vigor espiritual é comunicado ao nosso coração, as promessas e as verdades do Senhor, transmitindo vida espiritual e a esperança da presença poderosa, graciosa, provedora de Deus no nosso meio. Diz o texto então que este rapaz ressuscitou, Paulo voltou ao discurso e celebrou a ceia com aqueles irmãos. O culto não acabou, ele provavelmente termina com a festa do ágape, mas ele continua o culto e diz que até de manhã ele esticou o culto. Oh, aleluia, glória a Deus. Já estou vendo crente desejando isso, para a gente esticar o culto até amanhã de manhã. Não, mas exageros à parte, o que nós percebemos é como este culto é conduzido pela centralidade da palavra de Deus e do sacramento da ceia do Senhor. Tendo este evento como um exemplo fortalecedor de que os meios de graça estabelecidos pelo Senhor, a pregação da palavra de Deus, a palavra sendo o centro do culto, a oração bíblica, o cântico bíblico, a pregação bíblica, a vida centrada na palavra de Deus, o povo reunido em torno da Escritura, pregações de fato teocêntricas, cristocêntricas, fundamentadas na palavra, é o meio de graça, é o meio que o Senhor manifesta graça, poder e vida. E o sacramento é um lembrete da obra de Cristo, é um lembrete de que a nossa conexão com Deus é Jesus.
fortalecido e justificado pela palavra, o sacramento sendo fortalecido e justificado pela pregação. Então a palavra pregada por Paulo é o meio, é o instrumento de Deus comunicar poder e graça naquele lugar, no nosso meio. O nosso culto tem que ser centrado na palavra de Deus, meus irmãos. Não há outro meio de comunicar graça, vida, vigor espiritual, a não ser pela palavra. O culto que agrada a Deus é o culto centrado na palavra. Paulo não abre mão disso e prepara as igrejas e fortalece as igrejas, estrutura as igrejas sobre esta verdade: que o culto de vocês seja centrado na palavra. Não precisamos ter pregações de 6 horas, se precisar, ou cultos longos, mas não devemos ser tão preocupados, não deveríamos ser tão incomodados, não deveríamos querer outro atrativo a não ser a palavra. Nossa maior preocupação deveria ser: meu Deus, o culto da minha igreja é bíblico, é centrado na palavra de Deus, minha adoração é bíblica. A pregação, o evangelho é o centro da nossa vida, deve ser. Mas o texto conclui, meus irmãos, dizendo que os meios de graça, o culto, o dia do Senhor, os elementos estabelecidos por Ele, a centralidade da palavra e do sacramento, são meios de fortalecer e confortar a igreja de Cristo. Não há outro, não existe outro. O texto conclui dizendo: então o rapaz foi conduzido vivo e sentiram-se grandemente confortados, igual aquilo que Lucas disse no início do texto, que Paulo confortou os crentes de Éfeso, confortou os discípulos da região da Macedônia, e agora, com a pregação da palavra de Deus, o culto bíblico conduzido por Paulo, na manifestação do poder, da graça de Deus, eles foram grandemente confortados. Ou seja, o Senhor realmente está conosco, nós realmente pertencemos ao Senhor, somos de Deus, há poder em nosso meio, porque cremos no Senhor, cremos em Sua palavra, confiamos em Sua palavra, pertencemos a Ele, somos dEle. Foram confortados na certeza de que, se permanecerem fiéis à palavra do Senhor, firmados na palavra do Senhor, estarão nutridos com poder, com consolo, com conforto, com graça que sustenta, transforma, abençoa, salva, transmite vida. Uma igreja morta não é uma igreja sem animação e entretenimento. Uma igreja morta é uma igreja sem Bíblia, é uma igreja sem evangelho, é uma igreja sem pregação fiel, sem doutrina, na pregação e na prática. Igreja morta é igreja sem palavra. Culto avivado e animado, culto espiritual, culto fervoroso, culto de poder, é culto onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, para que o poder que transforma, que cura, que salva, que liberta se manifeste no coração pela ação do Espírito Santo. É pela palavra que o Espírito manifesta poder, graça, conforto, consolo. E estes foram confortados com a palavra do Senhor, com o culto bíblico. Demorou, mas certamente saíram cheios. Diz que eles acompanharam o apóstolo Paulo, ficaram tristes com a sua despedida e realmente animados, avivados e fortalecidos em sua fé. Um culto demorado daquele, com um homem pregando 6 horas, o outro morre, ele ressuscita e continua pregando até de manhã. Alguns diriam: mais que culto, mais sem graça. É porque ele não sabe o que é verdadeiro poder, verdadeira graça. Então o texto conclui dizendo que estes foram consolados, confortados, enquanto Paulo os despediu. O texto diz que aquele rapaz que foi ressuscitado, que não cremos que ele morreu por negligência,
mas o acidente levado à luta contra o sono, mas graça provida por Deus, providência do Senhor, de que com a sua morte, o seu poder se manifestasse ali naquele lugar, para mostrar que ali é lugar onde a vida é comunicada. Meu irmão, o culto não é lugar de morte, o culto é lugar de vida. Se você morrer aí, você vai para o céu. O culto, a comunhão com o Senhor é comunicação de vida, de graça, de poder. Se você é desanimado e triste e funesto, não é porque o culto lhe proporciona isso, é porque você não entende o que é adoração ao Senhor, você não entende o que é o dia do Senhor, você não entende o que é poder espiritual, você não entende o que é graça, privilégio, você não entende o que é pertencer ao Senhor. Ainda não entendeu isso. Se você não se sente confortado, se você não se sente espiritualmente fortalecido no culto, alguma coisa tem de errado. E Paulo conclui exatamente esta passagem por Troade, mostrando para aqueles crentes que os meios que Cristo estabeleceu para a sua igreja, fortalecendo aquela, estruturando aquela igreja, que o culto centrado na palavra, no sacramento, que o ajuntamento do dia do Senhor, que a prática cristã centrada em Cristo, no ensino apostólico, deixando de lado aquelas práticas judaicas, aquelas atividades religiosas judaicas, centralizando o seu culto, sua adoração nos elementos estabelecidos do Senhor, que os meios de graça, pregação, oração, sacramentos, culto são suficientes para comunicar graça, poder espiritual. E aí, meus irmãos, estas verdades nos confrontam. Será que a nossa alma, será que sua alma está buscando e encontrando poder, vigor espiritual nos meios de graça estabelecidos pelo Senhor? O culto é para você uma busca de adoração, de serviço e de fortalecimento espiritual, de vigor espiritual, de conforto. Você entende que o culto é uma oportunidade de você ser confortado, consolado com a instrução, com a comunhão, com a presença, com a manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida, firmando seus pés de sua fé e confiança em Cristo, suas palavras, suas promessas, sua obra. Sua alma tem buscado, tem olhado para o culto, para os meios de graça desta maneira. Você entende a pregação da palavra de Deus como suficiente para comunicar vida espiritual e conforto? Se você não entende isso, você está buscando em outras fontes. Se você não olha para o culto como meio de fortalecimento de fé, de comunicação, de poder, nutrição, de graça, de conforto, consolo, de suprir todas as suas necessidades na graça que se manifesta. Se você não entende que no culto você encontra consolo para a sua dor, seu sofrimento, suas dificuldades, fortalecimento de fé para enfrentar seus desafios, suas tentações, suas dificuldades, você não entende o que é o culto. Ou você então está buscando em outras fontes e tratando do culto como um mero ajuntamento solene, um ajuntamento social, uma mera reunião social, um clube, ou como algo que você escolhe aleatoriamente ir porque não tem o que fazer, ou por uma simples obrigação e cumprimento de responsabilidade. Meu irmão, o culto é um meio de graça, é um canal de manifestação do poder e da graça de Deus. Como diziam os puritanos, o culto é o céu antecipado para nós, é o céu descendo para nós, onde podemos adorar o Senhor à semelhança dos anjos ao seu redor, de experimentar de presença especial de Deus no nosso meio. Se você não tem encontrado e pensado no culto desta maneira, é preciso repensar isso, meu irmão. É preciso analisar onde você está buscando conforto, onde você está buscando esperança, onde você está buscando direção para a sua vida, onde você está buscando força e vigor espiritual para a sua vida, se você é crente. Onde? Se não for na palavra, se não for no culto, se não for na comunhão com os irmãos, se não for no sacramento da ceia do Senhor, onde vocês têm buscado força e vigor espiritual? Onde você tem buscado direção espiritual para a sua vida, para dizer que você é um crente fortalecido no Senhor? Onde? Se não for na sua palavra, você está bebendo em fontes rotas, misturadas, não nas fontes do Senhor.
Meus irmãos, Deus é mais sábio que nós, Jesus é mais sábio que nós, é mais poderoso que nós, é mais inteligente que nós, conhece-nos mais do que a nós mesmos, nos deu meios suficientes para comunicar, graça suficiente para a nossa vida. Não negligencie o culto, não negligencie o dia do Senhor, não negligencie a palavra do Senhor, não negligencie o sacramento do Senhor, não negligencie a comunhão dos santos. Neste momento sua fé, sua vida, seu entendimento está sendo fortalecido, o Senhor está comunicando graça ao seu coração, ou para salvá-lo, ou para condená-lo. Não despreze isso, meu irmão, não ignore isso. Deus não tem outros meios de graça. Estes são os meios. Ou você se fortalece e busca conforto neles, ou está indo para outras fontes. E cuidado, porque as fontes que não são divinas não servem para nada, a não ser para lhe enganar, para lhe dar uma falsa sensação de saciedade, de sentido e de propósito. Que os meios de graça, que nós possamos amar. Do que é que nossos jovens, nossas crianças precisam na igreja? Precisam de entretenimento, precisam de atividade animadora para eles? Eles precisam aprender a amar o culto, a amar a igreja, a amar a palavra, a amar a pregação. Eles precisam amar o povo de Deus. Nos santos é que eu tenho prazer, diz o salmo que cantamos hoje. Temos que ensinar nossos filhos a amar o culto, a amar a pregação, a desejar ouvir a palavra de Deus, e não torná-los fadonhos, cansados, irritados com isso, sendo nós mesmos mau exemplo, não tratando bem do culto, não respeitando o culto, não honrando o culto do Senhor. Você quer que seu filho ame o culto, as coisas de Deus, mas você não ama. Você quer que seu filho tenha prazer no culto e você não tem. É disso que nossos jovens e nossas crianças precisam. Pais e crentes maduros, experientes, exemplos de quem ama a Deus, a sua palavra, a sua igreja, o seu culto. Que Deus tenha misericórdia de nós e avive o nosso coração, encha o nosso coração de verdadeiro poder e vida espiritual e de conforto. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.